o limite do politicamente correto é a hipocrisia. Né? Às vezes a gente tem a necessidade de se fazer a aplicação do politicamente correto nos últimos anos, mas infelizmente o ser humano tem alguns sentimentos e um deles, né, é a tal da hipocrisia. É muito legal você discutir questões ambientais dentro de um escritório com ar-condicionado. Né? Você fazer petições, obras, sentenças em papel que nem sempre é um papel produzido com plantio devidamente cadastrado, né, Coronel? É muito bacana você se dirigir ao fórum com um carro, né, que usa ainda combustão. É muito legal você também pensar que no início do século passado nós éramos 2 bilhões de habitantes, hoje somos 7, caminhando para 9. E aí a gente transfere para o órgão ambiental e muito mais para dentro de um processo de licenciamento ambiental, né, a solução para esses problemas do mundo, os problemas contemporâneos e modernos aí do mundo. Somos nós lá dentro do órgão ambiental que vamos ter que resolver, né, o que vamos fazer, como é que vamos deixar com que as cidades cresçam, né, as cidades que não foram planejadas desde o começo, né, da formação, como é que vamos resolver a questão das áreas de preservação permanente do lado de cursos d'água, lembrando sempre que não existe civilização humana que não cresceu à margem de um rio, né, e aí fica para o órgão ambiental, né, para fazer essa resolução. Então, eu acho que a questão do politicamente correto tem a ver também muito com a questão de a gente não ter tanta hipocrisia para tratar as realidades e as situações que estão postas, né, e nós, como cidadãos, temos que, de alguma maneira, dialogar sobre isso. A gente tem percebido muito nos encontros, seminários, principalmente sobre direito, e aqui eu louvo por isso, fiz questão de fazer menção à presença do deputado Milton Alves, mas a gente tem muito pouca participação da classe política. E, no final das contas, a classe política é que vai fazer a legislação que depois nós, enquanto operadores do direito, enquanto membros de órgãos ambientais, enquanto advogados, enquanto procuradores, né, nós é que vamos ter que, de um jeito ou de outro, fazer a aplicação. Então, seria interessante também que a classe política começasse a participar desses debates sobre o que é importante para o licenciamento ambiental. O professor Werner falou, nós temos projetos de lei, não é só um, temos vários lá no Congresso Nacional, sobre Lei Geral de Licenciamento, que estão lá e que realmente, se sair do jeito que se está planejando, vai virar uma confusão generalizada. Eu gosto sempre de fazer menção a isso, doutor Valmor. A proposta que veio para o projeto de lei que está se encaminhando, num primeiro momento, ela colocaria todas as áreas de relevância ambiental como áreas passíveis de licenciamento pelo estudo de impacto ambiental. E essas áreas de relevância ambiental, elas foram definidas pelo órgão federal ambiental, por um mapa produzido em Brasília. E nessas áreas de relevância, deputado Milton, a Mata Atlântica ela é contemplada. Por consequência, o estado de Santa Catarina é 100% Mata Atlântica. Olha a confusão que a gente ia ter que ter daqui a pouco. Para poder fazer o licenciamento de um posto de gasolina, nós iríamos ter que pedir um EIA-RIMA, se isso realmente acontecer. Ainda bem que esse debate voltou à tona, mas se tivesse sido aprovada a lei no ano passado, ia ser uma confusão generalizada. E aí, o que acontece? Sobra para o órgão ambiental tentar resolver mais um dilema, que não foi ele que criou. Eu gosto de fazer uma menção especial, nós trabalhamos com um capital muito bacana do ponto de vista de civilização. O órgão ambiental é feito de gente, de pessoa. Por mais que a gente trabalhe com lei, por mais que a gente trabalhe com normas, com instruções, mas nós trabalhamos essencialmente com pessoas. E quem sai da universidade e vai militar na causa ambiental, vai com a ideia de salvar o mundo. Ninguém vai com a ideia de fazer licenciamento ambiental. Pelo menos ninguém sai da faculdade, não, eu vou trabalhar com licenciamento ambiental. Então eu vou fazer concurso, vou para o IMA, vou para o IBAMA, vou para o ICMBio, vou cuidar do meio ambiente porque eu vou salvar o mundo. A pessoa entra no serviço público e fatalmente vai fazer licenciamento ambiental. Primeira coisa que acontece. E aí existe um choque, e às vezes alguns técnicos, alguns colegas nossos demoram muito para que esse choque ele se aprume. A gente ainda fica com a ideologia de salvar o mundo, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar com licenciamento ambiental. E isso dá um dilema. Muitos conseguem superar e acabam, outros não conseguem. Eu tenho vários colegas que vão até, nos procuram para dizer, olha, eu não nasci para isso, eu não gosto de dar autorização para cortar a árvore e eu quero ir trabalhar em outro local.
Isso acontece e é normal. Então, a gente tem que também trabalhar com essa nuance, né? Nós trabalhamos com seres humanos. E seres humanos, eles precisam ter também as suas garantias para que possam trabalhar de forma correta. A garantia maior é fazer com que a legislação, o licenciamento ambiental seja efetivo do ponto de vista da realidade, né? O exemplo que eu citei no início é muito importante. A energia, ela não está atrás da caixinha, tem toda uma cadeia produtiva por trás que fatalmente vai sim mexer com os nossos recursos naturais. Não tem outra mágica para se fazer isso, né? Agora, o que a gente tem que fazer é cada vez mais utilizar o bom senso ambiental, para que a gente minimize, né, o desgaste e a utilização dos recursos que estão aí, né? Mas vamos lembrar que o mundo vai continuar crescendo, as pessoas vão continuar nascendo, né? As pessoas vão continuar precisando morar, as pessoas vão continuar precisando se alimentar, né? As pessoas vão continuar precisando de gasolina. É só ver o que aconteceu nas 2 últimas semanas no país. Eu duvido, e eu ouso desafiar, que não tinha nenhum ambientalista numa fila de posto de gasolina, né? Então, a gente viu o que aconteceu nas 2 últimas semanas com um recurso, só que era a questão do petróleo. Imagina se isso se expande para as outras. A gente tem sim uma sociedade, infelizmente ainda do ponto de vista do politicamente correto, ainda muito dúbia. Então a gente tem que entender, né, o que é isso para que a gente possa assim trabalhar. Nós vivemos uma sociedade de consumo exagerado, né? Todo mundo hoje é consumista ao extremo e sem o controle do consumo exagerado, né, o meio ambiente vai continuar tendo problemas. Nós não vamos voltar agora só a utilizar os produtos que nós plantamos, isso é um retrocesso, a civilização não vai voltar ao seu início, mas nós temos que também dar uma brecada, né? Porque sem consumo exagerado, talvez o mundo fosse melhor, os órgãos ambientais não iriam ter tanto problema como tem para poder fazer os seus licenciamentos ambientais, né? E infelizmente não é assim que vai acontecer. Volto ao início, a gente tem que parar de usar a hipocrisia para tentar defender algumas causas. Os valores que nós temos hoje, infelizmente, enquanto ser humano, eles estão muito complicados, né? Hoje é mais ter do que ser, né? Nós deixamos aqueles valores éticos, morais, que a gente tinha antigamente, e hoje essa corrida desenfreada pelo consumo, ela é talvez o maior problema do ponto de vista ambiental, né? Porque o consumo gera resíduo, a gente ainda não tem definição o que fazer com todos os resíduos que são gerados pelo consumo exagerado, né? A gente costuma brincar na universidade, Dr. Valmor, Coronel Adilson, que o que fazer hoje, por exemplo, com fralda plástica, né? É um grande dilema do mundo. Com o que nós vamos fazer com as fraldas plásticas? Ninguém está aqui dizendo que tem que se voltar a lavar a fralda de pano, não é isso. Mas nós temos um problema que surgiu por conta da civilização que evoluiu. Temos que resolver esse problema, né? Então, cabe agora a cultura acadêmica, cabe agora os órgãos ambientais, os órgãos de controle, cabe agora o parlamento, principalmente, começar a dar uma definição para que a gente possa continuar essa civilização aí um pouco sem os exageros que a gente vê. Do ponto de vista das questões normativas, das questões legais que, de alguma maneira, ou não influenciam o licenciamento ambiental e, por consequência, atingem, né, essa escala do que a gente denomina de politicamente correto, vamos lembrar que o Brasil, como foi dito ontem, né, e hoje foi reforçado pelo professor Werner, né, e pelo Dr. Valmor, o Brasil tem política pública para a questão ambiental, né? Nós temos uma lei de política nacional desde 1981. Eu gosto de dizer isso. Nós estamos aqui debatendo, já é o 2º ano, sobre um instrumento da política nacional, que é o licenciamento ambiental. Nós nunca fizemos simpósio, encontro, seminário, coisa que vale para os outros instrumentos, né? A gente, talvez lá em 1981, quando o zoneamento econômico e ecológico foi instituído na nossa política nacional, se isso daí tivesse sido resolvido em 2, 3 anos, né, se o governo tivesse se preocupado com isso, a gente não estaria aqui discutindo licenciamento ambiental, né, porque o país já estaria todo estudado, as pessoas saberiam onde poderiam empreender ou não, e a gente não iria ficar nessa luta, né, de utilização de comando e controle, de licenciamento e coisa que o vale. Se a gente tivesse uma política de educação ambiental efetiva nesse país,
né? E não aquela de ensinar um menino a fazer reciclagem no tambor azul, tambor verde, tambor amarelo, que coloca em cada um. A gente teria talvez um país um pouquinho melhor, a gente não precisaria usar tanto, né, a questão do politicamente correto, porque as pessoas saberiam o que é correto, né? Nós teríamos crescido, né, talvez 2 gerações aí, já com a ideia de que a educação ambiental ela é inerente à condição humana, né? Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, você de alguma maneira está impactando, está ocupando seu espaço nesse mundo e está gerando desconforto para alguém. A gente coloca o pé para fora da cama, já foi ali uma geração de bactéria, de vírus, né, de fungo que você pisou e já matou. Então você está impactando, não tem como. Só que se a gente tivesse uma política de educação ambiental, né, a gente teria talvez consciência para impactar o menos possível, né? Os nossos produtos teriam sido fabricados, idealizados, né, de forma ambientalmente ecológica, né, do seu começo até o seu final. Quando a gente pensasse num copo, né, eu teria que imaginar ele na utilização e o descarte dele depois, o que eu iria fazer com esse copo. Mas nós não temos essa visão ainda, essa educação ambiental que tem que ser, sim, uma obrigação do Estado enquanto formador de cidadania, né? Na questão dos outros instrumentos, nós passamos muito tempo, né, professor Werner, discutindo sobre licenciamento ambiental. Muito pouco tempo discutindo sobre fiscalização, né? A fiscalização é a essência do licenciamento ambiental, né? Licença ambiental é papel, é mero papel. A gente fica 3, 4, 5 anos discutindo para ver se vai conseguir um papel. Pega aquele papel, termina, na hora que dá o recebido, vai lá e coloca na parede. O que vale é o que está no papel. E o que está no papel, infelizmente, o Estado tem muita deficiência para cumprir. E é um papel eminentemente de Estado, né, de se criarem alternativas para que a gente possa efetivar, né, a fiscalização. Senão, nós estamos novamente sendo hipócritas, porque estamos licenciando muito, às vezes com muita dificuldade, e estamos fiscalizando pouco ou quase nada. Então, a gente tem que também reverter, né, um pouco essa situação, talvez inverter a lógica, né? O licenciamento ambiental pode ser uma forma de você chegar a fazer com que as condicionantes que são impostas nele sejam exigidas. Mas ele vai servir como meio, não como fim. Hoje está servindo como fim. Eu consegui a licença ambiental, está resolvido o meu problema, né? E daí depois nós vamos discutir com os órgãos de fiscalização como foram conseguidas as licenças, se está tudo correto, se não está correto, né? E acho que essa não é a lógica, não foi isso, ou não foi para isso que a gente desenvolveu uma política nacional de meio ambiente. Então, e os objetivos dela estão muito claros, né? Acho que a gente tem toda uma gama de serviços que já foram prestados. Eu costumo brincar, professor, né, e talvez acho que é a lógica, né, tem um outro instrumento bacana da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o Sistema de Informações Ambientais, né? Ou seja, o poder público, e ali, no caso, o poder público federal, né, Poder Público IBAMA deveria ter criado um Sistema Nacional de Informações Ambientais. Está lá na política, 1981. Talvez porque naquela época a gente não tivesse a informatização que nós temos hoje, né, a gente não deu atenção para isso. Mas alguém duvida que esse país já foi estudado pelo menos umas 200 vezes de forma total, de tanto estudo ambiental que se fez, né? E a gente não tem um banco de dados nacional. A Amazônia já deve ter sido estudada pelo menos umas 2 vezes. Mas São Paulo, então, nem se fala. Acho que já deve ter, não tem canto daquele estado que não foi de alguma maneira mapeado. E onde é que estão esses bancos de dados? Onde é que está esse material que poderia servir muito bem para o órgão ambiental, não perder tempo tanto com o licenciamento ambiental, mas perder tempo fazendo aquilo que ele deve fazer, que é a fiscalização? Então, são algumas situações que talvez a gente tenha que começar a discutir de forma correta, sem ideologia, né, não hipócrita, né, para que a gente possa, sim, fazer com que se efetive de vez a política nacional e se tenha um planejamento para as nossas cidades, para os nossos estados, né, lembrando sempre, sim, que a questão do ser humano é importante, mas nós não somos a bolachinha do pacote, né? Nós somos desses milhões de espécimes que estão aqui habitando no planeta Terra, né, e que vamos aí, talvez como espécies, pelo menos aquelas... o que mais bacana é que eles dizem o ser mais racional que existe, o ser humano, né? É um ser racional que joga lixo na rua. Então, não sei se nós somos o ser mais racional ou tem outros seres que são mais racionais do que nós. Eu acho que deve ter. Eu não conheço nenhum outro ser
com exceção do humano, que ele mesmo pode se autodestruir, pode fazer bomba e essas coisas todas. Então, eu acho que, só para efeito de contribuição, politicamente correto é um termo que ele tem variações durante a história, né? Tem hora que ele é muito, muito bacana, tem hora que ele cai um pouquinho, dependendo da ideologia ele sobe, dependendo da ideologia ele vira palavra jocosa. Né? Nós estamos vivendo um momento que nós temos que começar a trocar, né, essas palavras por palavras um pouco mais objetivas, claras, né, já que o mundo está aí, as pessoas vão continuar precisando dos recursos naturais, os órgãos ambientais vão ter que continuar fazendo o seu papel, né, e a gente precisa cada vez mais ter sintonia, né, com aquilo que se pode fazer, com aquilo que pode transcorrer dentro de um processo administrativo. Né. É um processo, do ponto de vista dialético, é um processo tem o seu começo e deve ter o seu fim, não pode ser contaminado por ideologia, né? Não pode haver nenhum tipo de interferência que não é interferência num país que usa o direito positivo como o nosso, né? Uma interferência da lei, é esse instrumento que nós temos hoje, né? Mas também utilizando sempre o bom senso e utilizando a responsabilidade que nós temos, né? Eu vou aqui fazer para encerrar, e até para fazer uma menção especial, eu achei aqui um texto na internet e queria que eu ler para vocês. Né? Contudo, aos homens conscientes ou inconscientes do seu dever para com o Éden, firma-se o contrato com o dono da casa, para a prestação do serviço de jardinagem. Né? O poeta que no início ele fala sobre o contrato que nós temos com o Criador, para cuidar desse jardim que ele nos deu, né? Ele nos deu o jardim e nós somos a mão de obra. Né? Aí ele coloca, para isto convoco a princípio as igrejas, os movimentos para-eclesiásticos, as comunidades, as entidades católicas, sociedades bíblicas, para num segundo plano gritar às demais pessoas deste planeta que aqui residem e que dependem dos recursos para que possam sobreviver. Se você mora em uma estação espacial, o que eu estou falando aqui não serve para você. Se você não se alimenta ou não mantém seu organismo vivo com insumos da natureza, também não lhe dirijo aqui a palavra. Dialogo com aqueles que dependem dos animais e das plantas, do sol, da lua, da camada de ozônio, da água doce, de um clima favorável. Falo com aqueles que, com esses entes em estado perene de desequilíbrio, não poderão reler esse texto daqui a algum tempo. É necessário planejamento e prevenção, não remediação. Para tanto, penduro hoje uma placa nesta casa abandonada, precisa-se de bons jardineiros. Esse texto é do pai do professor Vero, do ministro Eros Graus, né? E para vocês verem que realmente essa ideia é uma ideia que já vem de algumas gerações de juristas, né? De um jurista de renome, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e que serve muito bem para o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos aqui de passagem, temos que cumprir a nossa missão, né? Quem milita na causa ambiental, muito mais ainda, porque tem a responsabilidade também com aqueles que não militam, né? Cumprindo o que diz a nossa Constituição, preparando esse planeta, a nossa geração, preparando também para as gerações que vão vir, né? Para quando a filha do professor voltar do Havaí, poder ter um país um pouquinho melhor, né? Ou não voltar, mas aproveitar também esse planeta que hoje é globalizado, e a gente tratar essas questões ambientais com um pouco menos de hipocrisia, né? Com um pouco mais de realismo, né? Com um pezinho no chão, que é isso que a gente milita todo dia. Ideologismo ou ideologias dentro de um processo ambiental não funcionam. Simplesmente eles fazem com que o processo fuja, né, de uma normalidade e, por consequência, né, se gerar um licenciamento, não gere um licenciamento de qualidade, o que vai trazer transtorno para todo mundo. Era isso, gente. Obrigado.